Oi, Lucas. Fala, Ricardo. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo e você tá me ouvindo bem? Só vou mudar o nome aqui. Estou só botando aqui na posição para não ficar cortado a imagem, ficar bem tranquila. Show de Eu te bola. agradeço desde já aí a sua oportunidade, tá? Obrigado mesmo pelo apoio, pela consideração. E vamos tocar o barco a partir de agora. Vai dar tudo certo. Bora, conta comigo. Bom, vamos lá, Ricardo. Começando aqui a gente vai falar aí por mais ou menos uma horinha, tá? E antes de mais nada, antes de eu começar a te pedir para passar suas perguntas, eu queria começar recapitulando a sua história. Queria que você falasse um pouco sobre você, seus principais temas e o seu posicionamento antes da gente começar. Então tá. Bem, a minha história eu tenho 21 anos já com experiência com trabalho em equipe, né? Sou um especialista em gestão de pessoas e lideranças formado pela Fundação Getúlio Vargas e também sou analista de perfil comportamental. Eu venho me especializando na área de gestão de pessoas por entender realmente a dificuldade que muitas pessoas têm em se posicionar no mercado. Eu vejo uma lacuna muito grande aí por falta de autoconhecimento, o que impede, de fato, as pessoas de se projetarem na carreira, de fazerem escolhas assertivas, tanto na área profissional quanto também na área pessoal. Daí eu comecei, então, a buscar esse conhecimento, a me aprofundar com leituras de alguns livros relevantes, e dentre eles, por exemplo, o Dale Carnegie, que é uma pessoa que me trouxe, me agregou muito conhecimento à minha vida. Ele dá um dado muito interessante que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui. Ele diz que do sucesso do profissional, sucesso financeiro, sucesso pessoal, quando ele estudou essa área, ele queria entender de onde vinha esse sucesso, essa projeção dessas pessoas mais que conquistaram o maior resultado financeiro na vida. E aí ele Uhum. dividiu isso em dois grupos. O primeiro grupo tem a ver com a hard skill, ou seja, as competências técnicas. E o segundo grupo tem a ver com as soft skills, ou seja, as competências comportamentais. E aí o resultado disso, da pesquisa dele, é que 85% do resultado financeiro das pessoas estão ligados à engenharia humana e 15% à parte técnica. Daí você vê o impacto disso na vida das pessoas, ou seja, as pessoas estão querendo encontrar resultados, estão querendo se projetar na carreira profissional, não sabem por onde começar. E muitos insistem na questão técnica, gastam, investem todo ou seja, o seu tempo, o seu dinheiro buscando áreas que vão realmente agregar sucesso à sua carreira profissional, mas o percentual é muito pequeno, porque a maioria das pessoas que são demitidas hoje, também isso é uma pesquisa recente, elas são demitidas por questões comportamentais e não técnicas. Não, eu Uhum. não quero dizer com isso, tá, Lucas, que as pessoas devam abandonar a questão, o estudo técnico, o investimento no conhecimento técnico e ficar só buscando conhecimento comportamental. Mas eu diria que grande parte do sucesso do profissional tem a ver com a questão do seu comportamento. Uhum. E a minha experiência e as técnicas que eu uso na minha vida têm a ver com a experiência que eu vivi na minha infância. Meu pai, ele era jardineiro, ele não tinha condições financeiras para deixar os filhos em casa sozinho, com, com alguém cuidando, então minha mãe levava meus dois irmãos e o meu pai me carregava para fazer os seus trabalhos no jardim. Meu pai era um especialista em plantações. Então, as pessoas procuravam o meu pai pela experiência que ele tinha. E eu me lembro de um dado momento que a gente estava indo para uma casa, para o meu pai ali preparar o seu jardim, e eu fiz a seguinte pergunta ao meu pai: Pai, por que que o senhor só é chamado para cuidar de jardins que estão totalmente destruídos? E a resposta do meu pai foi assim marcante para mim, porque eu trago esse conceito que ele me trouxe até os dias de hoje e aplico no treinamento que eu dou para as equipes e nas palestras que eu ministro. Ele me disse a seguinte frase: meu filho, a relevância do meu trabalho, a importância dele se dá justamente quando eu pego uma situação tão precária de um jardim e transformo
numa grande experiência para o meu cliente. Então, veja que a alegria do meu pai era justamente proporcionar uma experiência incrível para os seus clientes. Da mesma forma, Lucas, eu aplico esse conceito no meu dia a dia, dando treinamento nas empresas, falando sobre construção de equipes de alta performance e também como manter uma equipe de alta performance. São dois desafios extremos. O primeiro, você tem que dedicar um tempo e ter uma experiência para saber construir uma equipe que, de fato, possa trazer os resultados que a empresa precisa. Por outro lado, quando você constrói, quando você monta esse grande time, um time de alto desempenho, a dificuldade vai ser agora em manter, porque muitas empresas elas não têm dificuldade apenas em construir um time de alta performance, elas têm dificuldade também em manter, porque não existe uma política ali que faça a retenção desses grandes profissionais. Os profissionais, quando são desenvolvidos e passam a ter um valor e um diferencial no mercado, eles são procurados justamente pelas quê? Pelas concorrentes, pelas empresas que estão ali também querendo crescer e que identificam esse potencial num determinado profissional. Então, hoje, as minhas palestras, principais palestras vendidas são essas: como construir uma equipe de alta performance e como manter um time de alto rendimento. Uhum. E é sobre isso aqui que eu quero construir o meu posicionamento, porque o meu posicionamento vai nessa direção. Eu pego a experiência da minha infância com meu pai a partir dela, eu criei um posicionamento que é o seguinte: é, a raiz do problema é o que implode com os resultados da equipe. Eu vejo que os problemas, cada problema tem uma causa raiz. E é isso justamente que eu tento trabalhar no dia a dia na administração das minhas palestras para mostrar a importância que o líder precisa ter. Por exemplo, a equipe ela é implodida pela liderança quando falta um feedback assertivo. Por exemplo, se o profissional não vai bem, o que o líder precisa fazer? Chamar, desenvolver esse profissional. E muitas vezes o feedback que é passado, ele é passado de modo informal e não assertivo. O feedback tem 5 passos que eu sempre ensino nas minhas palestras para que o líder possa se valer de uma orientação dessa para desenvolver o seu time. Eu vejo que o líder que mais hoje atinge resultado é o líder que executa, que assume um estilo de liderança como um coach. Porque o coach é aquele que, no seu dia a dia, o que ele faz? Ele se aproxima do profissional, ele identifica ali os seus gaps e ele faz o seguinte: ele constrói um cenário, um caminho de desenvolvimento que leve esse profissional que projete esse profissional para aquilo que é desejado por ele na sua carreira. Então, o líder está atento, o líder ele precisa realmente entender quais são os problemas pertinentes ao grupo e desenvolver ali, construir um caminho que possa projetar esses profissionais para o alto desempenho. Só para fechar essa questão, eu queria trazer um dado que recentemente eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e a pesquisa eu perguntei qual é a maior dificuldade das lideranças. E o ponto que foi vencedor foi justamente a questão de não saber ajudar as pessoas a performarem na carreira. Então, veja a dificuldade, o gap que existe aí, e os líderes, de fato, a grande maioria tem essa dificuldade de construir um caminho que seja assertivo e que leve a equipe para esse crescimento. Uhum. Maravilha, show de bola. E agora entrando no nosso mercado, né? No mercado das palestras, quais são as suas principais dificuldades que você trouxe aí para a gente bater um papo aqui nessa nossa análise? Perfeito. A primeira tem a ver com a fotografia. Porque eu já fechei com um profissional, entendendo que você me daria esse atendimento, essa mentoria aqui. Eu Uhum. já articulei com ele para a próxima quinta-feira, para a gente construir essas fotos para colocar no nosso Media Kit. Então, Uhum. eu já quero pensar aqui em fotos que sejam fotos de fato que venham impactar o meu possível, o meu futuro cliente. Eu faço as vendas com mais tranquilidade no mercado offline, mas no mercado online eu estou aqui com você, contando com toda a sua experiência para conseguir ser assertivo da mesma forma que sou no offline. Então, conto com a sua ajuda. Que fotos eu poderia agregar ali
valor, impacto na hora que o meu futuro cliente ele está diante do meu Media Kit? Que Uhum. fotos você considera importantes e que vão conectar esse cliente comigo? Primeiro, acima de tudo, as fotos precisam ser fotos de alta qualidade. E se você for fazer recorte dessas fotos, precisa ser recorte de alta qualidade também. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, ó. Quando você está falando, eu estava pensando nisso. Eu acho que vai ser legal mostrar para você. Compartilhar aqui minha tela. Esses são os Media Kits das últimas duas pessoas que eu analisei. Foi o Roberto e foi a Débora. Você está vendo minha caixa de e-mail aí, né? Estou. Tá, eu vou abrir aqui primeiro o Media Kit do Roberto. Na verdade, eu vou abrir primeiro o Media Kit da Débora. Ó, esse é o Media Kit da Débora. Dá uma olhada na foto da Débora. Tá bonita. Bonita, né? E você vê que a pessoa deixou a foto dela preta e branca, mas deixou o verde da blusa dela um pouquinho aceso para combinar com o verde das cores dela aqui. Olha essa foto aqui dela, entendeu? E agora eu vou abrir o Media Kit do Roberto para você. Ó, o Media Kit do Roberto. Você vê que o estilo de imagens aqui é diferente. O Sim, posicionamento do Roberto é diferente do posicionamento da Débora. Ó, você vê, o da Débora, ela tá parecendo mais corporativa, tá parecendo mais formal. O do Roberto tá menos informal. Só que o formal ou informal não influencia na qualidade da foto. Não é o cara estar formal ou não que vai influenciar na qualidade da foto. A qualidade é realmente sobre qualidade. E você pode perceber que apesar do Roberto ele estar mais informal que a Débora, a qualidade da foto dele tá ótima. tá perfeito, Você tá perfeito. vendo? Tá muito boa a qualidade da foto dele. Isso faz total diferença, porque se ele usasse essa linguagem corporal informal com uma qualidade ruim, isso ia ficar péssimo. Então a qualidade faz toda a diferença, principalmente quando o cara vai colocar um perfil mais informal nas fotos dele. A Débora, como você percebeu, mais formal, qualidade Sim, excelente, maravilha. Se a qualidade tivesse mais ou menos, mas ela está mais formal, não ia ficar tão ruim quanto se estivesse informal com qualidade ruim. Essa é a primeira coisa que eu quero te mostrar. A segunda coisa que eu quero te mostrar é o Media Kit a, é o Media Kit da Cris, que ela mandou lá no grupo. Eu não cheguei a ver o Media Kit dela ainda, mas eu vi a primeira uma fotinha da capa dela. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download aqui para abrir. Media Kit da Cris. Ó, não tinha aberto ainda o Media Kit dela. Essa é a primeira vez. Olha como tá informal também. Só que a perfeito. qualidade dela já tá menor. A qualidade da foto dela já tá menor, você percebe? E isso diminui a Percebo, qualidade da capa. Entendeu? percebo. Se essa É a, foto dela aqui tivesse com uma qualidade alta, tipo a do Roberto, ia ficar muito bom, ia ficar muito bonito. Então a qualidade ela influencia totalmente na qualidade. Olha como a qualidade dessa daqui está muito melhor. Isso já dá uma outra cara para o material. com certeza. Então a qualidade ela é primordial para o resultado das suas fotos. Por isso que eu indico que quando o cara tem oportunidade, contrate um fotógrafo. E você vai fazer isso. Primeiro ponto, qualidade. Segundo ponto, briefing. Precisa briefar o fotógrafo. Então você precisa briefar ele para fazer exatamente o que você quer que ele faça. Não o que ele acha que vai ser bom. Ele vai fazer o que ele acha que vai ser bom depois de entender o direcionamento que você vai dar para ele. E o direcionamento tem que ser para que ele se conecte com o seu núcleo. Porque senão ele vai fazer o padrão, vai mandar você ficar de braço cruzado, tirar foto estilo executivo, e isso não rola, porque todo palestrante faz isso. Você precisa fugir disso. E isso precisa ser dito para o fotógrafo. Ó, é o seguinte, esse estilo, tá fora. Não quero parecer estilo executivo, não quero parecer estilo palestrante,
quero parecer conectado com o meu núcleo, com o meu posicionamento. Aí a gente entra no terceiro ponto, posicionamento. E aí é isso que você vai comunicar para ele. Qual que é o meu posicionamento? A raiz dos problemas implodem os resultados da empresa, da equipe, dos liderados. Raiz, jardim, plantação, plantar e colher, cuidar da terra. Então a gente já remete para um cenário aqui. Possíveis cenários, cenário de terra. Tem uma. Eu não sei se você já viu essa foto, mas essa é uma foto comum que rola em bancos de imagem aí na internet, que é de um cara com uma árvore de dinheiro, assim, é uma montagem, mas o cara tá segurando uma árvorezinha de dinheiro assim na mão. E naquela árvore tem uma porção de terra na mão dele, tem algumas raízes daquela árvore saindo assim pelos dedos dele. Eu acho que esse mesmo cenário, essa mesma montagem ficaria muito boa para você, entendeu? Então, sei lá, uma capa, você de cócoras ali, vestido com terno, vestido de uma forma formal, para passar essa questão da liderança, passar a mensagem visual do alto executivo, né? Só que de cócoras no jardim, segurando ali uma mudinha, com as raízes saindo ali pela sua mão, com a terra ali na sua mão, talvez sua mão suja de terra, você olhando e mostrando aqui para a pessoa. Entendeu? Isso daqui, abrir seu Media Kit, tem essa foto, isso daqui está totalmente conectado com aquela mensagem que você teria colocado lá no seu e-mail. Então, vamos supor, abrir seu e-mail, está lá escrito: a raiz do problema explode os resultados da empresa. Eu vou te ajudar. E aí o cara fala, beleza, então deixa eu ver aqui esse material que o Ricardo anexou. Abriu o material, tá você lá com uma árvore expondo a raiz ali pelos seus dedos, saindo ali entre os seus dedos. Opa, já conectei de alguma forma. Quando eu vou para a segunda página do seu Media Kit, tem lá uma mini bio que está contextualizando essa foto e que está contextualizando o posicionamento. Então você vai falar lá brevemente. Meu pai me ensinou, meu pai era jardineiro, desde pequeno me levava para trabalhar com ele, me ensinou desde cedo que terra ruim dá resultado ruim. Terra boa dá resultado bom. Terra boa tende a ficar ruim. Precisa cuidar da terra boa também. Eu trago essa lição para o mundo corporativo e ajudo equipes a serem, ajudo líderes a serem bons jardineiros de gente. Arrebentou. Então você acabou de criar aqui uma mini bio que tem tudo a ver e que é altamente interessante, que está totalmente conectado com o seu posicionamento e que está totalmente conectado com aquela foto de capa. Você vê que não é, a resposta não está entregue. Eu primeiro vi seu posicionamento, não entendi. Depois vi a sua foto, contextualizou, mas ainda não entendi. Quando eu vi a mini bio, tudo se juntou. E agora sim eu entendi o que você quis dizer. Esse passo a passo é super importante, porque quando a pessoa chega aqui no terceiro passo, é como se a cabeça dela fizesse assim, bum, caraca, que legal, olha esse cara. Isso que vai fazer você ficar gravado aqui na mente daquele contratante, entendeu? Então as suas Perfeito. fotos precisam ser fotos que levem a pessoa para o caminho, que não vai dar resposta para ela ainda, mas que leve ela para o caminho. Quais são outras possíveis fotos que podem te ajudar a fazer isso? Então, acho que esses três pontinhos, essas reticências de pensamento, vai te ajudar a pensar em possibilidade de fotos e passar esse briefing para o seu fotógrafo, já vai deixar a imaginação dele esfomeada para te dar ideias. Eu pensei em ir por um jardim. Aqui nós temos o Campo São Bento, em Niterói, que é um lugar arborizado, onde há a circulação de muita gente. E ali eu tenho como fazer essa parte todinha. Eu pensei, por exemplo, comprar uma orquídea, uma planta que tem essa beleza da orquídea, porque a orquídea ela permite aquela raiz solta. Então eu posso fazer o uso da raiz dela para deixar escapar pelas mãos e ficar bem visível, ao mesmo tempo poder também usar a terra ali, colocar um pouquinho de terra. Minha esposa falou assim: olha, Ricardo, será que você precisa gastar tanto para isso? Não é? Mas existe a questão da qualidade em toda a mensagem que você passa. Eu sou uma pessoa que eu sou sempre a favor da qualidade em tudo que eu faço. Se Uhum. eu não penso no custo, eu penso na entrega. Eu estou sempre querendo entregar algo que seja maior do que a expectativa do meu cliente, porque eu sei que é isso que encanta pessoas. Não é quando você compra, por exemplo, um iPhone, o iPhone traz essa mensagem. Qual é o valor que o iPhone significa para uma pessoa que está investindo 10, 12 mil
num telefone como esse? Aí Uhum. você vai dizer, o valor é o quê? É o sentimento de status que ele tem, enfim, cada um vai atribuir o seu valor, mas existe valor ali, qualidade naquilo que está sendo entregue. É Sim. essa a mensagem que eu procuro passar através dos meus trabalhos. Só Aí eu cuidado para pensei, não pegar uma planta, por exemplo, a orquídea é uma planta que eu sei que é mais longa. Cuidado para sim, não pegar algo tão grande assim e roubar muito a cena. Então, de tá. preferência, seria legal uma mudinha que ficasse ali na sua mão, para É ela uma não planta roubar tanta pequena. a cena da foto. Vou examinar isso tudo. A terra também, botar um pouquinho de terra. Outra que eu Uhum. pensei também é a questão do próprio jardim. Um jardim arborizado e outro em péssimo estado de qualidade. Mostrar o contraste que dá entre esses dois. Talvez eu Legal. trabalhe um jardim não arborizado, destruído, numa imagem onde eu realmente fale da questão do resultado, da importância, como você falou. E em outro trabalho pura e simplesmente a minha própria imagem, com uma planta na mão, com um jardim bonito no fundo, como o painel E aí você total. mescla, tá? Não usa só essa foto do jardim. Traz também foto da sua palestra, traz também Sim, foto de você com pessoas. A ideia é fazer essa mesclagem, mas as é primeiras precisam ser essas que fogem do padrão. isso que eu ia perguntar, porque eu pretendo tirar fotos no escritório e fotos lá no jardim, É com isso? planta. E aí, Uhum. no Media Kit, eu trabalho as duas, seria isso? Exatamente. Então, por Então, tá exemplo, perfeito. minhas palestras, talvez se tiver uma foto sua palestrando, é bom para essa página do Media Kit onde tem as suas palestras, onde você está falando das suas palestras. Perfeito. Então, a foto ela vai contextualizar a mensagem da página. Entendi, entendi. Perfeitamente. Outra pergunta tem a ver com o braço de conteúdo. Porque, a partir de agora, já comecei a escrever o meu livro, que é a minha mensagem central, né, que eu tento trazer através do conhecimento que eu tenho, e sobre liderança. Né? E aí, eu falo de cada aspecto desse, só que eu não conecto com o jardim. O posicionamento está sendo construído agora. Que tópicos, que assuntos que eu poderia trazer como um tema para não ficar ali muito preso ao jardim e, ao mesmo tempo, deixar de passar esse conteúdo? Eu preciso conectar uma coisa com a outra, porque só faz sentido se o posicionamento realmente conecta com as pessoas e com o meu trabalho. O que você me sugere aí para eu conseguir uma linha de raciocínio que tenha todo sentido com relação ao meu posicionamento? Eu acho que você precisa ser direto ao que você gostaria de ensinar. Então, vamos supor que você quer ensinar sobre a questão do feedback que você estava falando. As pessoas fazem feedback informais, e esse é o grande problema. O feedback precisa ser formalizado, precisa ser uma vez por mês, precisa ser em um local específico onde a pessoa tenha privacidade. Então, essa é a mensagem que você quer passar. Você vai trazer uma história que vai prender a ideia da história é justamente essa, prender a atenção da pessoa. Então, talvez metade ou um pouco mais da metade daquele conteúdo vai ser prendendo a pessoa, contando a história. Uma história que vai se conectar totalmente com essa lição que você quer passar. Então, depois da história, você vai falar exatamente isso que acontece com os líderes que não fazem feedbacks formais, não tornam o feedback um hábito da liderança. É exatamente isso que acontece com os líderes, vai fazer sentido por conta da história que você acabou de contar. E aí você vai trazer de forma rápida e objetiva a forma como precisa ser feito. Porque senão a pessoa fala, beleza, mas e aí, como é que precisa ser, como é que é o certo? E você não fala, enrola, 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 e no final acaba ficando confuso. Você até fala, mas ficou confuso, as pessoas não vão se conectar. Então, no final, gastar uma parte relevante com a história, conectar com um grande problema que acontece hoje na liderança e já trazer de forma objetiva o jeito certo de fazer aquilo acontecer. Eu acredito muito que o problema não é nem de longe conectar com a jardinagem. Eu acho que isso daí não vai ser um problema, eu acho que isso daí vai ser o seu principal diferencial. É óbvio que você não precisa sempre usar esse modelo, começar com uma história sobre a jardinagem, mas você pode trazer o problema direto de cara. Então, pessoal, uma coisa que eu vejo dando muito errado nas empresas é líder fazer feedback de forma informal. Sabe o que acontece com uma planta quando você cuida dela X, Y, Z? Acontece A, B, C, D. É exatamente isso que acontece também com a liderança. Aí você volta a falar do corporativo. Então, deu um exemplinho aqui. Você vê como você vai jogando e brincando e fazendo de forma diferente?
Só que eu acho que esse esquema do plantar do jardim, você fazendo dessas formas diferentes, não fica chato e vai ligar sua imagem sempre ao cara que fala do jardim, ao cara que fala do plantar e colher. Isso vai fazer com que a pessoa te associe a algo que vai fazer ela lembrar de você. Então, acho que, ao contrário de ser um problema, isso daí é uma vantagem que você precisa utilizar o máximo possível. Mas lembra, sempre diversificando as formas para não ficar igual. Ficar igual, aí sim seria um problema, porque vai ser repetitivo e repetitivo é chato. Muito boa dica. Adorei aqui, agora entendi perfeitamente. Preciso estar ali entrando em detalhes do aprendizado que eu tive na infância com meu pai. Isso, Basta trazer um exemplo que ele me ensinou lá atrás, que era importante, que trazia o resultado e aplicar dessa forma sobre aquele problema que eu estou tentando resolver ali, mostrar para o líder da equipe, né? exatamente. E ficou perfeito a sua E aí colocação. também tem aquela aula ao vivo que a gente fez, em que eu passei para vocês lá várias opções de criar histórias. Você também não precisa, você pode fazer uso daqueles recursos para trazer em algumas oportunidades histórias ou talvez aprendizados que não estejam ligados à jardinagem. Mas aí eu diria para você sempre levar em consideração uma porcentagem. Então, ali na sua comunicação, na maior parte das vezes, as histórias e exemplos estão ligadas à jardinagem. Mas em algumas poucas vezes, tipo em 80% está ligado, em 20% não vai estar ligado. Vai estar ligado a alguma outra história ou exemplo aleatório que aconteceu na sua vida. Então, fazer isso vai te ajudar a fazer essa diversificação também. Entendi perfeitamente. A questão das cores, Lucas, eu defini o azul claro, o cinza, ou melhor, o azul claro, o cinza e o azul escuro. A minha logomarca, ela está já desenhada nessa direção. Eu fiz ali uma logomarca que fala de pessoas, ao mesmo tempo que fala de resultados. Tem uma seta apontando para cima que fala de resultados. O meu nome, segui, construí todo as minhas redes sociais com o meu nome. Ricardo Ribeiro EAP. EAP é de equipes de alta performance. Então, estou fazendo uma reformulação total nas minhas mídias para poder justamente trazer uma comunicação mais direta. As cores azul. Você, pela tua experiência, o que, que você acha quando eu trabalho a cor da minha roupa associado à cor da minha marca? Vale a pena trabalhar o contraste ou não? Por exemplo, eu estou com a camisa aqui azul e o meu padrão de cor da minha logomarca, de tudo que eu comunico, tem a ver com azul claro, azul escuro e tem a ver com cinza. Então, trabalhar essas cores com a cor da minha camisa também circulando aí tem muito a ver? Você acha que é aconselhável trabalhar no posicionamento ou não? Isso indifere e por aí vai. Eu acho que é importante você levar isso em consideração. E isso pode ser, você pode acertar e pode errar nesses contrastes. Por exemplo, se você está com essa camisa e o fundo do seu slide é azul, vai ficar estranho. Porque tipo, vai ficar azul em cima do azul. Vai ficar meio estranho. Agora, se o fundo do seu slide for branco, com detalhes cinzas, e você está com a camisa azul, combinou totalmente. Então, é muito interessante brincar, sim, com essa a roupa compondo, na verdade, eu acho que faz parte da composição da arte, né, da composição da página lá do seu Media Kit ou da sua foto, que a roupa componha as outras cores, combine com as outras cores, mas só tomar cuidado para não errar a mão aí. Que nem eu falei, azul no fundo azul vai ficar bagunçado. Mas, ó, eu vou falar para você, eu diria, eu acho que seria interessante, então, eu poderia sugerir para você pensar na possibilidade de trabalhar com verde e marrom, porque está totalmente ligado com o jardim, né? E você trabalhando no azul, você vai estar com foto lá com planta na mão, eu não sei se vai ornar, entendeu? Perfeito. Boa, boa, boa sugestão. Pensa na ideia, vê se combina, de repente vale a pena. Ok. Vou dar essa sugestão aqui para a pessoa que está cuidando dessa parte. Lucas, título do Media Kit para poder mandar para o nosso cliente. O que você sugere como título curto? A ideia tem que estar centrada no posicionamento, não há necessidade disso, porque a pessoa vai ter de cara ali o Media Kit que já vai estar, quando ele clicar, ele já vai abrir, trazendo todas as informações. O que você me sugere também nessa questão?
Não esquece de fazer o seu Media Kit em PowerPoint, formato já apresentação. Não faz em PDF. Título do Media Kit, você diz o nome do arquivo? É o título que vai na mensagem, no e-mail. Ah, o título do e-mail. Bom, eu acho que o título do e-mail não é tão relevante, porque quando eu recebo o e-mail aqui, eu já tenho o preview. Então, eu já olho direto a mensagem, eu não olho tanto o título. Então, o título, seja ele qual for, eu vou olhar qual que é a mensagem. Até quando eu recebo spam aqui, eu olho, dou uma batida de olho na mensagem e vejo que é spam deleto. Então, o título eu não vejo tão relevante. Então, não é algo que eu diria para você gastar tanto tempo. Óbvio que se você conseguir fazer um título que combine com o seu posicionamento, perfeito. Mas eu acho que não vale a pena gastar tempo, neurônio, queimar os cabelos aí pensando nessa conexão. Mas se você já tiver uma ideia de bate-pronto, manda bala, melhor ainda. Entendi, entendi. Outra questão, outra dúvida que me surgiu, vamos voltar nessa questão dos títulos dos vídeos, porque eu tô focado agora nos vídeos, Uhum. porque conecta mais com as pessoas do que as próprias mensagens estáticas. Então, tipo assim, 3 por 1. A cada 3 vídeos eu trago uma mensagem estática. Vai ser uma ideia como essa que eu estou Legal. pretendendo imprimir aqui. Aí vai a questão sobre o tema. Nós falamos da questão do posicionamento e falamos também na questão dos problemas que a gente vai estar trazendo ali como possíveis soluções depois. E aí, a minha questão é: em que momento eu trago um título voltado para a jardinagem ou não trago um título voltado para a jardinagem? Ou não, trago o título conceitual sobre a questão profissional mesmo em si, do tema que eu trabalho, e ali eu conto a história e a história conecta com algo pertinente a jardim. O que você me sugere também nesse sentido? A minha sugestão é que você faça os dois. Faça os dois e analise os resultados. Depois que você fizer os dois, por exemplo, vou fazer 2 vídeos. Essa semana vai sair 2 vídeos. Um você faz mais com uma linguagem formal, direto ao ponto, outro você faz com uma linguagem mais voltada à jardinagem. Por exemplo, os dois vão ser de feedback, você coloca lá em um, como dar feedbacks melhores. No outro você coloca, aprenda a dar feedback com uma orquídea. Tipo, como assim eu vou aprender a dar feedback com uma orquídea? Porque esse cara ficou maluco. Então, esse cara ficou maluco, vai gerar uma curiosidade do cara de ver. Só que pode ser que não seja a melhor opção. Por isso que você precisa fazer das duas formas. Porque você, depois de postar, passou uma semana, você vai analisar os resultados. Qual teve mais visualização? Qual teve mais comentário, mais curtida, mais clique? Então, isso vai ser um indício de que um ou outro deu o melhor resultado. Então, a mensagem, será que deu melhor por causa da mensagem ou por causa do título? Aí, a próxima, você vai colocar uma mensagem diferente com um título parecido. O outro vai mudar o título, vai deixar a mesma mensagem. Então, você sempre vai fazendo esses estudos e analisando o resultado para ver o que dá melhor e depois vai repetir tudo o que deu de bom. Então, não posso te falar, faça isso, porque vai depender muito do seu público. Então, você vai fazer tudo de todas as formas possíveis e sempre vai olhando o que o seu público, a aceitação do seu público para repetir o que funcionou e eliminar o que não funcionou. Perfeito. Poxa, muito obrigado. Aqui, das perguntas que eu separei, títulos, posicionamento para despertar interesse no contratante, você também já falou, também a questão dos temas que eu poderia falar sobre braço de conteúdo e falar do meu posicionamento em si. Eu queria que você agora, com a sua experiência, e essa é a minha última pergunta que eu te faço, você, olhando para o meu posicionamento, o que isso conecta com você? Você acha que é a raiz do problema, o que implode com os resultados da equipe? Como que você encara isso se você recebesse uma mensagem, você que tem uma agência aí, recebendo um palestrante que traz um posicionamento como esse? Olha, o seu posicionamento ele está interessante. Só que o que vai dar mais força ainda para que eu me interesse em querer saber mais sobre você, supondo que eu não conheço você e acabei de receber um e-mail em que você está se apresentando. O que vai dar mais força para que eu me motive a querer conhecer você melhor, querer saber mais sobre você é o conjunto. Então, o seu posicionamento, junto com a ideia de estar só um e-mail com só isso escrito e ter um arquivo anexado, e quando eu abrir esse arquivo, ver essa foto super diferente, isso tudo, e vou lá na segunda página, vejo essa história super interessante que conectou com tudo, isso tudo, esse conjunto vai me fazer me aproximar de você.
Então, não estou olhando só para o posicionamento. O posicionamento já está cumprindo o papel dele. Se você, ao longo da jornada, conseguir tornar ele mais curioso, vai ser melhor ainda, porque vai me motivar mais dentro desse conjunto a abrir o seu Media Kit. Mas hoje, esse conjunto eu já abriria, já possivelmente me interessaria, porque ele é um conjunto que faz sentido, como eu falei para você, é um conjunto de 3 passos. Posicionamento interessante dentro de um e-mail super diferente, como assim? Não recebo e-mail de uma linha só. Isso daqui é diferente. Então, eu vou, de alguma forma, mesmo que eu não esteja interessado, eu vou olhar e vou falar, como assim? E esse como assim é muito bom, é muito importante, porque é ele que vai me motivar a tomar os próximos passos. Então, olhei a foto, muito legal, li a mini bio, juntou tudo, explodiu a mente, conectei com você. Entendeu? Então, vendo hoje, na minha visão, se eu recebo uma coisa dessa que é diferente do approach que todos os palestrantes geralmente fazem comigo, você se destacaria, de fato. Com certeza, Lucas, tudo que você falou aqui vai ser de novo revisto. Eu vou rever algumas vezes tudo que nós conversamos aqui, porque eu sei que tenho muita coisa ainda para extrair através por assistir algumas vezes a esse nosso encontro aqui. Obrigado pela sua experiência, por ter paciência em contribuir conosco aí para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que eu estou me colocando aqui como um grande parceiro e lá na frente a gente vai poder se encontrar e construir novos caminhos a partir dessa experiência que está sendo construída aqui. Te agradeço imensamente, agradeço a sua equipe também, a sua disponibilidade, porque você, como um profissional, tem se mostrado realmente alguém destacado da maioria que tenta vender algum produto na internet, e isso tudo eu considero muito importante para a minha trajetória profissional. Eu te desejo aí sucesso na sua carreira e vamos continuar nos falando sempre por aqui. Tá? Muito obrigado e deixo agora e fica esse espaço para você também falar e te agradeço por tudo imensamente. Imagina, obrigado você aí pela mente aberta de estar aqui, de estar absorvendo. Tem muitas pessoas que acham que já sabem de tudo. E esse é o grande problema, né? A gente nunca sabe de tudo. E eu acho que a sua história é muito forte, muito interessante e tem um poder gigantesco aí de verdade ajudar muitos líderes que vão entender como ajudar muitas equipes, né? Eu gosto de pensar que as empresas são fatores geradores de mudança na sociedade, não na economia só, na sociedade, porque a gente está ali na empresa formando pessoas. É assim que eu lido aqui com a minha equipe. Eu quero que eles se tornem pessoas melhores para serem profissionais melhores e fazem, sendo profissionais melhores, porque são pessoas melhores, eu sei que eu vou ter resultados melhores vindo deles. Eu sei que vou ter possíveis líderes que vão treinar pessoas com o objetivo de tornar essas pessoas melhores. Isso daí é uma corrente do bem, né? Então, isso é uma prática que precisa estar dentro de todas as empresas. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim, mas felizmente tem pessoas como você que estão dispostas a levar essa mensagem para as empresas. Então, eu fico feliz em poder te ajudar e essa é uma mensagem que precisa ser levada para as pessoas. Então, vai para cima e conta comigo para te ajudar com isso. Obrigado, obrigado mesmo. Agradeço imensamente, Lucas. Imagina, vamos tirar uma foto? Vamos? Bora! Vamos lá, quando eu falar no 3, hein? 1, 2, 3 e. Boa! Bom, Ricardo, é isso. Espero que tenha valido a pena essa nossa conversa aqui. E qualquer coisa, só chamar. Tamo junto.